Havia uma época onde os ovos de Páscoa gourmet não tinham se popularizado como hoje, porque convenhamos, hoje em dia cada ovo de Páscoa que vem mais brinde do que o próprio chocolate. E esses agora parecem que se tornaram o sonho de consumo da criançada. Mas vamos voltar para 2012, quando esses ovos aqui eram os mais aguardados em uma manhã de domingo. Ovo batom 2 em 1 Puca, o Max Steel, R$13,80. Ovo batom número 12, R$9,90. Bombom garoto, R$4,98. Então hoje eu vou ranquear com vocês quais desses aqui eu gostaria de ganhar em 2012. Se em 2012 eu não tivesse 18 anos, porque vocês sabem como é que funciona. Quando você faz 18 anos, para você ganhar presente de Natal, Páscoa, ou até mesmo Dia das Crianças, ou é por um milagre, ou é porque ficaram com pena de você. Então aqui eu tenho as classificações. Eu amaria ganhar, bom, e nós temos também aqui a classificação, pelo menos tem chocolate ao leite deveras aceitável. O que já tava assim, mais ou menos, conseguiu piorar ainda mais, porque hoje parece que nem chocolate mais é. Começarei esse vídeo com essa edição de 2012 do ovo de Páscoa da Turma da Mônica. Ele era um ovo de Páscoa pequeno, de apenas 120 gramas. Era um chocolate crocante e ele vinha nessa embalagem super fofa do Sansão. E o brinde eram esses bonequinhos da turma. Ao meu ver, para um brinde de ovo de Páscoa, a qualidade não está ruim. Eu achei eles muito fofos e sim, eu amaria muito ganhar esse aqui da Turma da Mônica. Não sei se tinha alguma forma da gente saber qual personagem era para não ganhar repetido, mas não tá ruim não. Os mercados de Porto Seguro começaram a ornamentar os estabelecimentos para comemorações da Páscoa, na intenção de atrair clientes, principalmente as crianças. Este gerente acredita que a variedade de chocolates facilitará as vendas. A regra é clara, se eu estou falando de 2012, é claro que teríamos que ter Marvel. Quem se lembra da modinha Marvel que começou por volta de 2012, eu acho que assim, tava mais em ascensão, né? Uma época em que geral usava camiseta com Capitão América, o Homem de Ferro. Isso aqui, junto com a estampa de galáxia, é o puro suco de 2012. Começaria aqui com o ovo do Esquadrão de Heróis. Quem se lembra desse desenho? Era exibido lá no Disney XD. Eu odeio essa turminha. Esquadrão de Herói. No caso, nós temos um ovo de 150 gramas e o brinde eram esses bonecos cabeçudinhos do Homem-Aranha, do Hulk, do Thor, do Homem de Ferro e do Wolverine. Não sou a pessoa que mais amo Marvel, super fã de Marvel, mas não achei ruim esse brinde. É bonitinho até para deixar de decoração, se bem que esse tipo de design divide muitas opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que acha feio. E agora nós vamos para o segundo. Dá uma ligada nesse brinde aqui do ovo de Páscoa dos Vingadores de 2012. Esse ovo era da Garoto e ele vinha com esse tipo de... é um bracelete. E ele vinha com um lançador, que chamam de lançador de apetrechos. Esse aqui sim eu amaria ganhar. Aliás, você foi sortudo ou sortuda o suficiente para ter esse ovo de Páscoa? Comente aqui também, tá? Depois eu quero saber quais ovos de Páscoa que vocês ganharam em 2012, que o brinde marcou bastante, ou que de repente não era tudo isso. Esse ovo de Páscoa eu achei bem inovador, porque aqui eu tô falando de um ovo de Páscoa do Clube Penguin. Vocês se lembram disso? Ele tinha 160 gramas, foi lançado pela Topical e vinha com esse bonequinho de miniatura como brinde. Eu vou ser bem franca, eu coloquei aqui bom, mas não é porque tá ruim, nem nada disso. Mas é que na época eu não joguei Clube Penguin, então eu não sei nada do jogo assim. Eu sei só das polêmicas, mas do jogo em si eu não sei nada. Mas eu gostei e eu achei bem bonitinha essa miniatura. Alguém aqui já teve? Próximo é das meninas super poderosas, que parece que todo ano, pelo menos na década de 2000 e início de 2010, tinha sempre um ovo de Páscoa delas. Hoje em dia ainda existem, mas digamos que são aqueles mais gourmet das ideias. Esse aqui era de 150 gramas. Ele vinha com esse kit de batom em 3 modelos, da Lindinha, Docinho e Florzinha. Aqui
Aqui eu coloquei como bom porque o design é bonitinho, né? Não vamos mentir. Mas é o mesmo lance de quando a gente ganhava aqueles estojos de maquiagem das lojinhas da 25 de março. O design era lindo, mas a maquiagem... A Páscoa chegou, trazendo amor. Dois dólares, 3 dólares. Os próximos ovos de Páscoa são da linha Patati Patatá e que vinha como brinde essa garrafinha do Patati Patatá. Você usaria no seu emprego CLT essa garrafinha? Olha, nada contra a garrafinha, mas é que crianças, quando chega Páscoa, Natal, elas esperam por brindes ou presentes que sejam brinquedos. Deixa só eu dar um exemplo aqui pra vocês, mais recente. Sabe quando você vai naqueles aniversários gourmet? Aí chega na hora do brinde, é uma garrafa d'água com o nome Gael Bernardo, 3 anos. A criança está esperando receber brinde de aniversário raiz. Pra quem não entendeu, sacolinha com doces, pipoca doce e brinquedos baratinhos de procedência duvidosa. É isso que uma criança espera. Mas calma, porque eu ainda não acabei. Eu ainda falarei de mais um brinde do Patati Patatá que, ó, se eu tivesse 6 anos de idade e recebesse isso aqui como brinde, eu ia ficar muito feliz. Com toda certeza eu ia ficar muito feliz de ganhar um relógio despertador do Patati e do Patatá. O próximo ovo de Páscoa é o do Big Time Rush. Alguém se lembra dessa série da Nickelodeon? Eu confesso que eu não me lembro nada dela, eu sei que era exibida e tudo mais, mas eu nunca parei pra assistir. Eu me lembro de Drake Josh, eu me lembro de Kenan e Kel, eu me lembro de iCarly, mas Big Time Rush não me lembro. Porém, eu amaria ganhar esse ovo de Páscoa porque o brinde era nada mais, nada menos que um radinho. Sim, sabe aqueles radinhos? Só que esse aqui, né, é do Big Time Rush. Isso aqui também era um sonho de consumo, uma vez que ter um MP4, um MP3 era um pouquinho mais caro. Vamos para o próximo, que é o ovo de Páscoa do Restart. Eu nem sabia, isso aqui eu não sabia, mas quando eu fui pesquisar por ovos de Páscoa de 2012 com brinde, apareceu esse aqui pra mim, fiquei uai. Nossa, em 2012, aqui ele tinha 150 gramas e o seu brinde era nada mais, nada menos que uma pulseira. Uma pulseira! Vocês já sabem aqui como que eu vou classificar esse ovo de Páscoa, né? Pelo menos tem chocolate ao leite, deveras aceitável. Poxa, gente, pera lá, uma pulseira? Depois de tudo que eles fizeram com os adolescentes lá naquele show em 2009? Foi em 2009, né? Eu acho que só por causa desse incidente, eles deveriam caprichar no brinde. Pelo menos isso, pelos seus fãs que estavam lá chorando, gritando, mas não. O brinde foi essa pulseirinha aqui. Ovo Serenata, o talento número 20, R$18,90. Ovo Serenata, número 15, R$12,98. Quando a gente fala de Páscoa, ovos de Páscoa, infância, ovos de Páscoa com brinde, a gente se lembra da Kinder? Sim, mas a gente também se lembra da Tortuguita. Chegaram os ovos de Páscoa Tortuguita, em 3 sabores com surpresas diferentes para você brincar. Começando por esse aqui da série Monstros Divertido, de 150 gramas, que eram 3 ovos diferentes. Então tinha o chocolate ao leite, o chocolate branco e o crocante. E o brinde era uma miniatura da tartaruguinha como vampiro, múmia, lobisomem, Frankenstein. E quanto a esses brindes aqui, eu achei bom. Tá bonitinho, né, gente? Mas não acabou por aqui, porque esse da Tortuguita, se eu fosse uma criança em 2012... eu com certeza amaria ganhar esse por causa do brinde. Vinham 2 versões de um brinquedo da Tortuguita. Um era o megafone, que ampliava a voz, e o outro era um gravador que distorcia a voz. Você podia acelerar ou reduzir a velocidade dela. Eu sei que pode parecer algo meio bobo, mas isso aqui para uma criança é um poço de diversão, tá? Eu fazia isso com fita cassete. Mas olha, com esse brinde aqui, eu nem precisaria disso. Ovos das princesas Disney, com uma rosa encantada.
E tem uma princesa Disney. Próximo ovo de Páscoa é do Homem-Aranha, outro herói que sempre tá ganhando o ovo de Páscoa e sempre tem um brinde diferente. Alguns bons, alguns muito bons, outros meio tanto faz. Focando aqui em 2012, para tudo, porque o brinde do primeiro ovo era uma máscara do Homem-Aranha. Isso aqui, meus amores, se eu tivesse 6 anos de idade e ganhasse um ovo de Páscoa do Homem-Aranha, eu ia ficar muito feliz. Gente, eu ia colocar essa máscara e eu ia me sentir assim, a melhor pessoa do mundo, porque eu brincava de ficar escalando entre as portas. Vocês sabem, né? Vocês já devem ter feito isso alguma vez na vida de vocês. Eu ficava brincando de escalar, usando as mãos, usando os pés. E aí eu fico imaginando, nossa, se eu tivesse uma máscara do Homem-Aranha, eu ia com a máscara do Homem-Aranha brincar desse jeito, só pra me sentir como ele. Tipo, olhe pra mim. Coisas que com 100% de certeza eu faria se tivesse 6 anos de idade. Já no ovo do espetacular Homem-Aranha, que era de 170 gramas, vinha com essa luva e essa bolinha, e a bola, ela meio que grudava na luva e você podia brincar de jogar a bola pro alto e pegar com a luva. Era mais ou menos assim o brinde. Esse aqui vai receber o título de bom. Parece que funciona, eu espero que sim. Se você teve, relate aqui sua experiência com ele, mas nada supera a máscara do Homem-Aranha. De um dos personagens mais famosos da TV. Olha que legal! Ele vem de foguete! Tivemos também os ovos de Páscoa da Hello Kitty, que isso aqui também sempre teve, todo ano sempre teve um ovo de Páscoa dela, não é? Esse primeiro vinha como brinde essa caneca aqui, que eu achei muito bonitinha. E eu sei que não é um brinquedo, mas eu amava itens da Hello Kitty. Na verdade, até os dias de hoje, né? Eu acho muito bonitinho. Itens de papelaria, decoração, pelúcia. Eu deixaria ele de decoração, né? Eu com toda a minha meninice. E esse aqui também, que ela se transforma em um cupcake. Na verdade, é um vestidinho e quando você vira, fica parecendo um cupcake de Hello Kitty. Vocês se lembram da modinha dos cupcakes? Depois, todo mundo se esqueceu. E aí foram pra hambúrguer artesanal, paletas mexicanas. E tivemos esse brinde aqui que eu amaria ganhar. Até os dias de hoje eu amaria ganhar, achei muito fofo. Que é essa Hello Kitty aqui em um robozinho, você dava corda nele porque ele andava sozinho. Outro personagem dos anos 2000 que foi só ganhar os filmes, que também todo ano tinha um ovo de Páscoa diferente, que era o Shrek. Nessa edição de 2012, o brinde era esse relógio aqui, super bonitão. Eu amaria ganhar esse relógio do Shrek, porque quando eu era criança eu amava relógios. Eu tinha o sonho de ter aquele relógio, vocês se lembram? Que ele tinha compartimento para chiclete? Aliás, essa não foi a primeira vez que o Shrek teve como brinde um relógio. Eu lembro que um dos primeiros brindes que eu ganhei na minha vida foi um relógio do Shrek. Eu amaria ganhar esse aqui do Shrek. E para complementar essa história de relógios, também tivemos essa edição da Polly de 2012. Esse aqui também eu amaria ganhar. Então nós temos todos os ovos com uma coleção renovada nos seus brindes, tanto a meninos quanto meninas. A nossa Páscoa hoje, te diria que 60% é focada no público infantil. Quem se lembra do Mutante Rex? Se não me engano, era exibido no SBT, era exibido lá na Cartoon. Aqui eu tive mais uma descoberta graças às pesquisas para esse vídeo, porque eu não sabia. Sei que em 2012 Mutante Rex estava no hype, as crianças gostavam bastante junto com o Ben 10. Aqui no caso nós temos um ovo de Páscoa de 170 gramas e o seu brinde era esse canhão espirra-água. E se eu fosse uma criança, eu amaria ganhar. Também tivemos o ovo de Páscoa da Hot Wheels, que tinha de 150 e 170 gramas e nelas vinham esses carrinhos aqui. Tinha o Super Reverb do Battle Force 5 e no segundo ovo vinha esse outro carrinho que é o Twin Induction. E eu achei eles muito bons, eu gostaria de ganhar. Mas sabe o que é? Lá no fundo, o que eu realmente queria eram as pistas do Hot Wheels, porque os carrinhos ok, tinha em casa, mas eu queria as pistas.
as pistas que faziam um monte de looping, um monte de coisa. Eu queria o Parque dos Tubarões, eu queria o Lava Rápido. No fundo, era isso que eu queria. Mas tudo bem, gostei dos carrinhos. Eu achei eles bem feitos também. Levando em conta que é um brinde de um ovo de Páscoa, eu achei que deram uma caprichada aqui. É chocolate, você vai adorar. É chocolate por todo lugar. É chocolate, você vai adorar. E se eu estou falando de 2012, é claro que eu teria que falar do Ben 10. Ben 10, que era um grande sucesso nesse ano, exibido no SBT, exibido na Cartoon e ganhou 2 ovos de Páscoa. Ok que o copo é legal, ele tem um efeito diferente, ele muda de cor conforme a temperatura, mas em compensação, esse aqui, meu povo, isso aqui seria o meu sonho de consumo. Se tivesse Ben 10 lá em 2000, 2001, isso aqui, ó, eu ia ficar pedindo e implorando para os meus pais comprarem, que é o Omnitrix. E parece que ele era um modificador de voz, mas só de ser o Omnitrix eu amaria ganhar esse brinde. Agora falaremos da Dona Traquinas, que em 2012 me decepcionou. Me decepcionou porque eu me lembro dos brindes de 2001, 2002, 2003 por aí, que eram muito bons, que assim eu queria muito ter. E aí o que nós temos aqui de brinde? Essa caneca. Eles falam que é uma caneca divertida. Na boa, Traquinas, vocês já foram melhores com brindes, né? Antes era uma variedade de brindes. Agora não, né? Em 2012 é esse aqui. Mas agora parece que piorou. Várias novidades, a gente continua com um portfólio com a Disney muito forte. Toy Stories, carros, Ariel, a Pequena Sereia, temos também Phineas e Ferb, né? Vocês sabiam que em 2012 tivemos o ovo de Páscoa do Phineas e Ferb? Nem é brincadeira, isso realmente aconteceu. Descobri isso agora. Você que assistia Phineas e Ferb na Disney ou na TV Globinho, eu assistia na TV Globinho, imagine que teremos um ovo de Páscoa do desenho. Você criaria 1001 expectativas, não é? Porque eu criaria. Aí chega o ovo de Páscoa e adivinha? O brinde são esses 2 óculos aqui. É isso. O desenho com 1001 expectativas, crianças criando 1001 coisas e o brinde, óculos. Um óculos bem capenga de plástico. O Phineas usava esse modelo e o Ferb usava esse aqui. Resolveram que esse seria o brinde. Poderiam ter feito algo melhor, né? Pelo menos nós temos um chocolate ao leite deveras aceitável. Outro ovo de Páscoa que eu fiquei... é esse aqui do ursinho Puff. Gente, olha isso aqui. Olha essa cara do ursinho Puff te encarando. Não parece que tem algo de errado? Não parece que tem algo de errado com o Puff? Coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim? Um ovo sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Oi, não é que esse coelhinho tá saudável agora, rapaz? Em 2012, nós tivemos ovo de Páscoa do iCarly. Quem se lembra? Carly, vem com uma plateia eletrônica. Você pode aplaudir e rir, como se estivesse em um show. Só tem nas lojas americanas. Ele vinha com esse brinde, que era uma plateia eletrônica. Então vinha com um barulhinho de aplauso, outro de risada e outro de vaia. E deixa eu contar uma coisa. Nós tivemos esse brinde em casa. Não sei quem ganhou, mas tivemos em casa. E assim, eu vou dar aqui como nota bom, porque por um momento é legal brincar, faz risada, aí faz vaia, aí faz aplauso, mas depois de um tempo, além da bateria acabar, começa a ficar desgastado, os barulhos começam a ficar desgastado, acaba a graça também, porque é sempre a mesma coisa, e aperta o botão E, aí aperta o botão aí aperta o botão risada. Mas eu não achei um brinde ruim e combina bastante com a própria série do iCarly. Achei legal essa ideia. Bob Esponja! Ele e o Patrick dão um pulo bem alto! Que demais! Por último, nós temos esse aqui do Bob Esponja. Esse aqui eu achei muito bonitinho e eu amaria ter, né? Porque na época eu gostava muito de Bob Esponja. Bob Esponja, as 3 primeiras temporadas é tudo pra mim, é um dos meus desenhos favoritos. Quando falamos das 3 primeiras temporadas e do primeiro filme, então eu gostaria muito de ter esse brinde, que era o Bob Esponja e o Patrick. Você apertava o botãozinho, eles saíam voando, mas ficava a calça. Isso foi por causa de algum filme deles? É a maior Páscoa do mundo! A maior Páscoa do mundo, lojas americanas.
Esse vídeo vai se encerrando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando, estamos falando de 2012, então tem uma infinidade de ovos de Páscoa que eu não devo ter mencionado aqui, mas que você pode mencionar nos comentários, vai ser bem legal se lembrar deles porque foram muitos. Era uma época com mais variedade, eu diria. Então, se tem mais algum que eu não citei aqui, que você ganhou, que você se lembra que você queria, comenta aqui embaixo. Uma feliz Páscoa para todos vocês. Tenham uma Páscoa bem tranquila em casa, ou com a família, viajando. Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!